envolvam com projetos que vocês amem, que vocês gostem. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um. Não, é muito mais. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Challenges is that they make you brave. They're not meant to pull you down. Challenges are meant to make you stronger. Deixa eu só fazer uma introdução breve aqui. Eu sou o Gabriel Cunha, sou um dos coordenadores do Prodígio, que é esse programa que está organizando a jornada de capacitação. E a gente está tendo aí durante essa semana passada a gente teve várias, e semana que vem a gente vai ter diversas palestras, workshops, lives, sobre diversos temas importantes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo para estudar no exterior com a Andrea. A Andrea que tem um extenso histórico aí de consultoria e de assessoria em carreiras internacionais, e ela vai falar um pouco sobre essa experiência dela. Ela também tem um blog, o blog da Thyssen, do Estadão. Eu tive o privilégio de ter minha história publicada no blog da Andrea, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses desafios da candidatura para as universidades fora do Brasil. Pode começar, Andrea. Então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gabriele, pelo convite aqui do Prodígio, né? Do Acadêmicos, porque eu me confundo com os nomes. E para participar disso, é missão minha, compartilhar minha experiência e compartilhar meu conhecimento com todos vocês. Eu sei que vocês querem estudar fora, a gente está vivendo um tempo de muitos desafios, Gabriel e eu estávamos falando disso agorinha há pouco mesmo. Muitas perguntas sempre, né? O que eu faço, como eu faço, o que vai rolar, e como fica o futuro. A gente está vivendo muitas incertezas. Se para a gente que é mais velho está difícil, para vocês, moçada, deve estar mais difícil ainda, mais confuso ainda, porque tem a ver com o futuro, né? Então, assim, vem bem num momento bom essa live, né? Eu, como o Gabriel disse, eu trabalho com educação internacional há, sei lá, uns 15 anos ou um pouco mais. Eu sou psicóloga de profissão, me tornei jornalista por conta do blog da Thyssen. O blog tem uma página no Estadão, eu fui convidada pelo Estadão para ter uma página lá. Logo que eu comecei a escrever, o que me deu muito orgulho, e me dá muito orgulho até hoje, são 6 anos já escrevendo o blog da Thyssen, e eu atendo pessoas de todo o Brasil que querem estudar fora. No meu processo, assim, eu tenho uma experiência internacional ampla, eu morei fora há muito tempo, fiz o meu programa de doutorado todo fora nos Estados Unidos. Naquela época eu não pensava que eu ia me tornar uma consultora em educação internacional, mas eu acho que toda essa experiência acumulada, vir de uma família internacional, também ajudou muito, né, para que eu me encantasse de vez por todas pela multiculturalidade, pela diversidade, por tudo de bom que a experiência internacional pode trazer. Então, eu espero que vocês curtam, né, essa apresentação. Se tiverem perguntas, o Gabriel vai ajudar aí na mediação. Eu vou ter que abrir essa apresentação, e aí eu acho que eu vou... Ela está compartilhada com vocês, né? Por favor, Gabriel, você só me diga se está compartilhado o documento, se todo mundo está vendo direitinho o que tem que ser visto. Eu vou fazer uma apresentação, vocês vão sair de cena um pouquinho, só para me guiar, viu, gente? Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para me interromper e fazer as perguntas que vocês precisarem fazer, porque eu sou bem tranquila com isso. Então, vamos falar sobre as várias razões para estudar no exterior, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando essa questão vem, porque, de uma certa forma, essa é uma questão muito nova aqui no Brasil, passar um período fora do país, ter uma experiência internacional, é se perguntar por que você quer fazer isso, né? Então, as pessoas têm as mais diversas razões, né? Elas querem viajar, sair do Brasil, dar um tempo, às vezes elas querem porque o amigo está fazendo isso, porque querem estudar em outro país, querem aprender bem um idioma, conhecer uma cultura, os pais querem que ela vá ou ele vá.
querem fazer uma carreira internacional, viver uma experiência fora do país, né, se desenvolver pessoal e profissionalmente, ou mesmo se tornar um cidadão do mundo, que é o que eu chamo de o grande resultado de tudo isso. Então, assim, as razões são as mais diversas, mas você precisa saber qual é a sua razão para fazer uma coisa dessas, porque é um projeto que toma muita energia, muito tempo, exige muita dedicação, e você precisa saber por que você quer fazer isso. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. O segundo passo para isso acontecer é você ter um projeto, né? Então, acho que essa mocinha que está olhando pela janela está pensando na vida, e é pensando na vida que a gente começa a estabelecer as bases de um projeto para poder fazer uma empreitada dessa ser bem-sucedida, né? Então, o que você quer fazer no exterior é a segunda pergunta que você vai se fazer. É uma graduação completa? É um intercâmbio universitário? Porque se é um intercâmbio universitário, as universidades brasileiras hoje, todas elas oferecem isso, têm parceria com universidades internacionais, então você pode estudar no Brasil e passar um período fora do país. Você quer fazer uma especialização, ou você, mais para frente, quer fazer um mestrado, um doutorado, ou agora quer fazer um mestrado, doutorado, é um curso de curta duração, quer aprender um idioma, quer fazer um mochilão, enfim, define o que você quer fazer no exterior, porque esse passo é um passo também tão importante quanto por que você quer estudar fora, né? Eu estou a fim de passar um tempo fora, quero fugir, não cai no capítulo vamos estudar fora. Então, assim, e recomendo muito, né? Se você está chateado com a vida e quer dar um tempo fora, não faça isso agora. Resolve seus problemas e depois vai. Porque essa é uma experiência que vai te tomar muita energia, de verdade. Então, a primeira coisa também, já no projeto, né, já pensando no seu projeto e no que você vai fazer no exterior, quando você define isso, um pouco de autoconhecimento é bom. Então, assim, quem é você e qual é o seu perfil, né, como pessoa e como estudante, tá certo? Como é que você foi ou é como aluna da sua escola ou da sua universidade? Quem você é? Do que você gosta? Coisas pequenas como, eu sou uma pessoa que odeia frio e vai morar no Canadá, em Montreal, você vai passar mal lá, entendeu? Então, assim, que tipo de pessoa você é? Mais urbana? Ou você é mais cidade pequena? Você quer morar num lugar mais sofisticado ou mais pé no chão, né? Em que tipo de ambiente você quer estudar? Você prefere uma universidade mais tradicional ou mais arrojada, mais inovadora? Você é uma pessoa mais teórica ou você é mais mão na massa? Então, o seu programa de estudo, como ele será, né? Isso é muito importante você se perguntar. E, finalmente, as suas primeiras escolhas, as universidades que você elencou para você mesma, são compatíveis com o seu perfil? Então, assim, vamos dizer que eu sou uma aluna que tem média 6, um histórico normal, assim, nada grave, né? Mas eu quero estudar em Harvard. Então, está na hora de parar para pensar se esse é o melhor lugar para você, porque talvez não seja. E existem inúmeras universidades no mundo. E a melhor universidade é aquela que melhor se adapta ao seu perfil. Então, assim, quando você escolhe o que você quer fazer, e aí você parte para escolher a universidade, você tem que pensar nisso tudo, né? Esse processo de autoconhecimento, ele é um processo necessário para que essa experiência seja bem-sucedida, tá bom? E se você é casada ou casado, também pensar se esse projeto deve ser um projeto, não deve ser um projeto conjunto, né? Porque às vezes as pessoas caem na cilada de querer fazer uma coisa, o outro vai acompanhar, e aí tem toda uma encrenca de visto, infelicidade, não está fazendo nada naquele momento enquanto o outro está crescendo tanto. Então, assim, muito cuidado com essas delicadezas, porque elas impactam muito a vida das pessoas. Posso seguir em frente? Eu não estou ouvindo ninguém agora. Pode sim, pode seguir. Uma outra questão tão importante quanto todas essas.
o idioma e o país, né? Então, assim, se você já fala inglês bem, escolha um país de língua inglesa, tá? Não inventa de escolher que quer estudar em francês quando você já fala bem inglês. Deixa para aprender francês na universidade onde você vai estudar, tá bom? Ou alemão, ou espanhol, o que quer que seja, porque as universidades todas oferecem cursos de idioma e esses cursos são gratuitos, estão na grade curricular. Então, é muito importante você ter essa consciência do idioma, porque você vai ter que fazer uma prova de proficiência em idioma. Seja ela de inglês, espanhol, francês, italiano, o idioma que você for estudar, né? Mas você vai ter que demonstrar que você é bom naquele idioma. Então, presta atenção para não criar problema onde não tem que ter problema, tá bom? E se você não tem proficiência em idioma, começa a trabalhar isso, porque você vai precisar do idioma para estudar no exterior. Então, esse é um ponto super importante. Aqui a gente já falou disso, né? Que tem muito a ver com quem você mas quando você vai escolher o país, de novo, pense nisso, né? Se eu gosto de uma cidade pequena, uma cidade grande. Eu vivi uma experiência muito louca há muitos anos atrás. Eu fui parar em Champaign-Urbana, Illinois, que é uma cidade minúscula, que deve ter 200 mil habitantes, dos quais 40 mil são universitários, ou seja, no inverno aquilo era um inferno, né? Eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo, mas sou do Rio de Janeiro, saí de 40 graus no Rio para menos 30, e foi um impacto enorme na minha vida. Eu não sabia que eu não gostava de morar em cidade pequena, eu não sabia nada a meu respeito, porque não tinha ninguém para me orientar. E eu fui na cara e na coragem. Então, assim, ninguém precisa passar por esse tipo de coisa. Hoje em dia tem internet, então você tem que estudar o lugar onde você vai estudar, né? Estudar o lugar também, né? Que tipo de cidade você vai morar, o que essa cidade oferece, ela é perto de onde, conversar com pessoas que moraram ali, ouvir as mais diversas opiniões que você puder, abra-se para a rede, no Facebook tem vários grupos, você pode perguntar para um monte de gente, as pessoas respondem. Escolha com cuidado, porque você quer ser feliz, né? A experiência internacional, ela, além dos estudos, é uma experiência de vida, e de uma vida feliz, então você quer aproveitar o tempo que você está fora, e aprender outras coisas além do que é ensinado em sala de aula, tá certo? Importantíssimo, quais são suas condições financeiras? Você tem grana? Sua família tem grana? Você não tem grana? Qual o custo de vida da cidade que você escolheu? Já ouvi muita gente me dizer assim, vou estudar em Viena, caríssima, vou estudar em Londres, caríssima, você pode bancar isso? Se você pode, beleza, se você não pode, restrinja isso. Né? Em que cidades eu vou poder viver de uma forma bacana, sem sofrer tanto, né? E avalia como você quer viver e como você vai poder viver ali, né? Você pode pagar esse curso universitário? Você vai precisar de uma bolsa de estudos? No país onde você vai estudar, você pode trabalhar enquanto você estuda? E isso é muito legal, porque a gente pensa que não, mas eu conheci gente agora, eu viajei para a Irlanda a convite do Education in Ireland, e conheci uma moça que assim, o histórico dela, estudante de escola pública no Brasil, família sem recurso, foi para lá na cara e na coragem, fazer um curso de inglês. Na Irlanda você pode trabalhar, né? Ela passou um ano inteiro fazendo curso e trabalhando, conseguiu juntar 14 mil euros para fazer o programa que ela queria fazer no ano seguinte de mestrado, e estava lá fazendo o mestrado dela. Então, assim, o que se chama isso? Uma reorganização de planejamento, porque o mundo, gente, é grande, e as coisas não precisam acontecer no minuto que a gente deseja. Às vezes a gente precisa realmente organizar as ideias para tirar o melhor proveito possível de uma experiência que eu considero extraordinária, entendeu? Eu, quando fui fazer meus estudos fora do Brasil, eu inicialmente tive uma bolsa de estudos da própria universidade, eu consegui um trabalho, porque eu podia trabalhar na universidade, as universidades americanas permitem isso, eu digo que eu era escrava de um professor do departamento de sociologia, que se tornou um grande amigo, mas eu era a estagiária dele,
E, com isso, eu tinha meus estudos pagos e eu recebia $500 por mês. Na cidade onde eu vivia, aqueles $500 eram uma fortuna, entendeu? Na época, então, mais ainda. Mas quando eu fui fazer o meu doutorado, eu já tinha bolsa integral do CNPq, então eu fiquei tranquila, porque eu tinha como viver. Comparativamente, eu recebia menos dinheiro para morar em San Diego, porque o custo de vida era muito mais alto, mas eu estava muito mais feliz em San Diego do que eu fiquei em Champaign-Urbana. Então, tudo isso são perguntas que a gente precisa se fazer, e é por isso que esse planejamento é tão importante. Tá? Aqui estão alguns sites que eu uso para publicar bolsas, que vocês devem usar para pesquisar bolsas de estudo. Né? Além desses sites, nesses sites mesmo, vocês vão descobrir que existem bolsas dos próprios países, por exemplo, o Reino Unido oferece a Bolsa Chevening, o DAAD da Alemanha, o DAAD, oferece centenas de bolsas na Alemanha, que, aliás, é um país maravilhoso, porque você pode trabalhar, o ensino é gratuito, então, vamos dizer que você não conseguiu uma bolsa, mas você não precisa pagar a faculdade, minimamente você pode arrumar um trabalho de 20 horas semanais em alguns lugares, entendeu? Tipo, vai trabalhar de garçonete, ou vai fazer café em algum lugar, ou mesmo dentro da universidade. E vários países você pode fazer isso. Holanda, você pode fazer isso na Alemanha, você pode fazer isso na Irlanda, desde que você esteja matriculado em um curso universitário. Você pode fazer isso, se eu não me engano, na Nova Zelândia. No Canadá, você pode fazer isso. E, assim, as pessoas sobrevivem com essa grana que elas fazem. Conseguir uma bolsa de estudos não é nada fácil, né? Porque, assim, além de todas as exigências da universidade, existem as exigências de bolsa de estudo. E as prioritárias para a bolsa de estudo são um desempenho acadêmico muito bom e um histórico de atividades comunitárias muito grande também. Então, assim, ou de bastante impacto. Então, assim, é interessante, por isso que é tão interessante, tão importante você se conhecer muito bem para você ver se você dá conta, né, de pedir uma bolsa de estudos. Mas eu sempre digo, tenta, porque o máximo que você vai ouvir é um não. O não a gente já tem, então a gente tem que tentar. Vou seguindo aqui, tá? Além disso, existem alguns programas que você se candidata a eles, como oportunidades acadêmicas do Education USA, ou programa Líderes Estudar, ou Brasa Pré-Universitário, que ajudam o aluno gratuitamente, né? Você se candidata, você é selecionada, e você é ou não selecionada para esse, ou mesmo o pessoal do Super Mentor, né? Existem alguns programas que dão muitas dicas sobre estudar fora gratuitamente. Por isso que eu estou dizendo, é um investimento de tempo e de energia. Então, quando você decide fazer isso, entenda que você vai gastar muito do seu tempo para conseguir fazer isso. Pode ser feito sozinho? Claro que pode ser feito sozinho. Os applications não foram desenhados para as pessoas dependerem de alguém. Só que é tão complexo e a oferta é tão grande que as pessoas se perdem. Por isso, se você não tem grana e precisa de ajuda, esses são boas fontes, essas são boas fontes de ajuda, tá? E eu quero incluir aqui o programa Super Mentor também, porque eles são muito bons. Eu entrevistei o Arthur e fiquei bastante impressionada. Está lá no meu blog, lá no Estadão, essa matéria. Muito bem, aí vem a pergunta, onde é que eu vou estudar? Né? E aí eu vou resumir tudo que eu falei até agora. Isso aqui vale, gente, para alunos de graduação e mestrado. Para alunos de doutorado, depois eu vou fazer um comentário, tá bom? Então, você vai fazer um combinado do seu perfil, dos seus interesses, do seu desempenho acadêmico, das suas condições financeiras e das cidades onde você gostaria de ter essa experiência. E aí você vai pesquisar os sites das universidades, ou se você quer fazer idioma, das escolas de idioma que existem ali. Você vai entender bem os programas. E o que quer dizer entender bem um programa? Não é ler a manchete. A manchete, ela é ótima, mas ela, às vezes, o conteúdo da manchete é péssimo. Então, você vai abrir a grade curricular do programa para entender do que se trata aquele programa. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com alguns alunos que querem fazer business, né, administração
fora do Brasil. Cada um deles tem um perfil. Tem uma aluna que tem um perfil mais de marketing, uma outra que tem um perfil mais empreendedor, outro menino que tem um perfil de financeiro. E é incrível, mas as universidades, a grade curricular do programa de business, ela também é muito diferenciada de acordo com a universidade. Por isso que eu digo que mais importante do que a universidade é o programa, é um combinado. Só que o programa pesa muito, né? E entender as exigências e expectativas. Para o pessoal de graduação, se você vai, eu vou falar disso logo, logo, você vai ter que fazer alguns exames, né? E o pessoal de mestrado também tem que apresentar exames, e o pessoal de doutorado, um monte de outras coisas. E a partir daí, uma vez que você sabe isso tudo, você vai entender o que melhor se encaixa com o seu perfil. E a gente diz assim, que você não vai se candidatar para 4 universidades, você vai se candidatar para 10 universidades. E você tem que se candidatar para as suas escolas dos sonhos, porque a gente tem que tentar, vai que rola. E você também tem que se candidatar para escolas onde o que a gente chama de safe application, onde as chances de você ser aceito são muito maiores, tá? Analise os rankings e, por favor, não se atenha, não fique preso às 20 primeiras escolas, porque essas são as 20 primeiras melhores escolas do mundo. Então, preste atenção nisso. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de uma marca, né? Mas existem muitas escolas boas e é importante conversar com pessoas para você saber quais são. Lê as experiências que os outros estudantes têm dessas escolas, que vão um pouco além do marketing que as próprias escolas fazem. Tem vários chats na internet, onde os alunos se sentem absolutamente livres para dizerem tudo que querem, né, sobre o lugar onde eles estão estudando. Então, faça isso, conversa com gente que estudou ali, entenda as fortalezas e as deficiências de cada lugar. Não deixe de fazer isso. Eu canso de falar isso e canso de ver aluno começar de um jeito e acabar de outro, porque finalmente compreendeu do que eu estava dizendo. Então, assim, é super importante você fazer esse exercício, né? Por mais cansativo que seja. Finalmente, chega o momento de fazer o application, né? Para fazer o application, você tem que fazer exames de idiomas, e aí a gente já falou deles. Para quem vai fazer graduação, se vai para os Estados Unidos, vai fazer o SAT ou o ACT. Provavelmente para o ano que vem não vai ter que fazer, porque boa parte das escolas estão desistindo dos exames, porque o exame não está acontecendo, né? Quem vai fazer mestrado, doutorado, tem que fazer GMAT ou GRE, especialmente para a área de negócios, ou economia, ou engenharia. Se você não vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, tem provas locais, provas, às vezes, das próprias universidades, que estão sendo oferecidas online, que você precisa se preparar para fazer. Para algumas, eles não querem que você se prepare, eles querem que você apresente o que você sabe. Você tem que preparar uma carta de motivação e outros conteúdos, às vezes, e aí eu volto ao pessoal do doutorado, e eu quero só fazer uma ressalva aqui para quem vai fazer um doutorado. É claro que morar numa cidade que você gosta e num país que te interessa é ótimo, mas para doutorado o mais importante é a linha de pesquisa. É você encontrar na universidade pessoas que pesquisam aquilo que você quer pesquisar. Então, a questão da moradia, a questão do prazer pessoal, ela vai entrar em segundo plano, porque o seu prazer pessoal ele vai vir de um processo de estudo que a gente muitas vezes fala que é um processo de estudo / processo de trabalho. Tanto é que a maioria das bolsas de estudo, elas são oferecidas para mestrado e doutorado. Então, é muito importante, quando você está fazendo mestrado, se você tem a intenção de fazer um doutorado, pensar nisso, e se você vai fazer um doutorado, ter isso muito em mente, porque você vai provavelmente ter que apresentar um pedaço de um paper que você escreveu, de um artigo, as suas publicações vão contar, né? E tudo isso conta muito ponto, como as suas cartas de recomendação, né? Quem fala de você, sabe falar de você com propriedade. Então, tudo isso vale muito, principalmente para mestrado e doutorado. Para graduação,
exigem cartas de recomendação, mas elas são cartas menos sofisticadas do que as cartas para pós-graduação, tá? Você vai ter que apresentar o seu histórico escolar e todos os seus diplomas com tradução juramentada, e se você vai para a Europa, muitas vezes você vai ter que apresentar esses documentos, fazer o que eles chamam de, como é que chama? Notarizar esses documentos, pelo Acordo de Haia. Tem um nome isso que eu estou esquecendo agora, mas isso se faz em cartório. Se você vai para a Itália, você tem que levar seus documentos ao consulado italiano para fazer o que eles chamam de declarazione di valore. Então, assim, tem muita burocracia no processo e tudo custa dinheiro. Então, se prepare para gastar uma graninha, e os applications também custam uma grana. Então, é muito importante você ter tudo isso muito bem definido para não sair disparando para tudo que é lado, e não gastar dinheiro à toa, porque tem application que chega a custar $100 ou até mais, né? Para quem vai fazer graduação, as atividades extracurriculares, especialmente nos Estados Unidos, contam muito ponto. A atividade extracurricular não é ir ao cinema ou ir ao teatro, mas você ter criado coisas interessantes, participado de grupos preocupados com sua comunidade. Então, se você está, sei lá, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, comece a se preocupar com o seu entorno, né, com a sua comunidade, crie coisas interessantes, se junte em outros grupos de jovens, né, para você poder contar uma história que é uma história bacana, porque é exatamente isso que você vai fazer na carta de motivação. A carta de motivação, ela, apesar de que as escolas, muitas delas falam que não, mas elas, basicamente, elas olham as notas. A carta de motivação é o grande momento onde você vai se apresentar para aquela escola e vai contar a sua história. Então, vamos dizer que, às vezes, as suas notas não são excepcionais, né? Você é um aluno, sei lá, de média 7. É um bom aluno, mas não é excepcional, né? Mas você tem um histórico de vida tão rico, tão maravilhoso, você já fez tanta coisa bacana, você tem uma história tão boa para contar, que a chance de você ser aceito, ela é tão grande quanto a de alguém que tem notas excelentes, mas não tem um histórico de vida tão interessante quanto o seu. Então, se você compensa as coisas com isso, e é na carta de motivação que você tem a chance de contar essa história. E é através das suas atividades extracurriculares que você também tem a chance de contar essa história, né? E mesmo para quem vai fazer uma pós-graduação, as suas atividades ao longo da sua graduação ou do seu mestrado, são muito importantes, né? Você pode não ter sido um aluno excepcional, mas você criou alguma coisa excepcional. Isso tem que ser contado. E é nesses momentos que você tem a oportunidade de fazer isso. Então, leve a carta de motivação muito a sério. Quando eu ajudo o aluno a escrever carta de motivação, às vezes a gente demora 4, 6 horas para escrever uma carta, com um intervalo de 3 a 4 semanas. Então, assim, ela é um ensaio sobre a sua vida, né? Então, presta muita atenção quando você vai contar essa história, porque ela vai contar muito ponto. Depois que você fez isso tudo, você vai preencher os formulários online, vai mandar toda essa sua documentação, vai estar do seu lado prontinha, né? Já numa caixinha, né? Guardada numa pastinha no seu computador em PDF, e vai fazer o upload de documentos para mandar isso embora. O pessoal das áreas criativas tem que apresentar portfólio, né? Tem que apresentar um portfólio sobre o que você já fez, se você é das artes, se você é da música, se você é da arquitetura, você vai ter que apresentar um portfólio, você tem que se preparar para fazer isso, isso é uma coisa que toma muito tempo também, e você tem que apresentar, de preferência, o portfólio, e saber falar dele, porque às vezes tem entrevista nos processos. Então, e o que é entrevista? Nada mais é do que saber se aquela pessoa que escreveu aquilo tudo é a pessoa que está na frente de quem está ali, né, entrevistando, e se você fala bem o idioma para onde você está indo. Então, assim, muitas vezes a entrevista tem esse aspecto de querer saber se você se comunica bem, né? Então, uma outra coisa muito importante é esse amor pela diversidade, entendeu? E por outras culturas, e por querer viver uma experiência intensa, porque quando a gente sai daqui, a gente percebe como o mundo realmente é grande, enorme. E a gente aqui no Brasil é muito multicultural, mas é dentro de um outro escopo,
né? Então, assim, começa a perguntar para os seus colegas de onde eles vêm, para você entender que você tem muito mais contato com multiculturalidade do que você imaginava. E aí amplia isso para o mundo. Essa experiência pode ser ampliada para o mundo. Uma vez eu fui dar uma palestra numa faculdade, e aí a primeira coisa que eu fiz, estava com o auditório cheio, eu perguntei, quem é de São Paulo? Da cidade de São Paulo. Aí 5 pessoas levantaram a mão. Aí eu falei, agora quem é do estado de São Paulo? Mais da metade do auditório levantou a mão. E quem é de outros estados? Aí o resto levantou a mão. Então, assim, a gente já ali tinha um contato com a diversidade monumental. A gente pensa que porque a gente fala o mesmo idioma, os nossos valores e as nossas referências culturais são as mesmas, mas não são. Né? Então, é isso que você vai viver lá fora. E fique muito atenta e aberta e aberto para isso, porque isso é muito maravilhoso. E aí você preencheu os formulários, pagou lá seu FII e vai fazer outra coisa, porque os resultados vão demorar um pouquinho para sair, tá bom? Esteja com seu passaporte válido, né? O passaporte não pode estar vencendo daqui a 6 meses, ele tem que estar com uma validade boa para você passar o seu período fora com esse passaporte válido. Aguarde a carta de aceitação da universidade, e aí, com essa carta de aceitação, você vai cuidar do seu visto de estudante. Ah, eu posso ir para... A França não exige visto para brasileiros, mas exige visto de estudante, porque te coloca numa outra condição, que é uma condição especial. Então, cuida do que você tem que fazer, porque você tem que sair do Brasil absolutamente legal, tá bom? Não deixa tudo para a última hora, pelo amor de Deus. Tem gente que adora fazer isso, mas isso não é um projeto para você fazer de última hora. Não vou dizer que não vai dar certo, porque eu já vi dar, mas eu não recomendo que seja feito, porque o grau de tensão ele vai ao cubo. E é isso, gente. E no meio disso tudo, depois desse esforço todo que você vai fazer para estudar fora, você fica pensando, né, mas afinal de contas, o que eu ganho com isso? Você ganha o mundo. Né? Você se torna uma pessoa diferente. Eu saí do Brasil com 23 anos, eu voltei com 30. Nunca mais fui a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa que tem uma cabeça absolutamente global, embora eu seja muito brasileira e aprecie muito o Brasil. E acredite ainda na educação superior brasileira. Eu quero até aproveitar para falar isso antes de falar de todos esses ganhos. Se você não consegue fazer esse projeto, não se sinta uma pessoa fracassada. Estudar fora, por exemplo, se você não consegue estudar fora na sua graduação, tenta na pós-graduação, tem mais bolsa de estudo. Tenta fazer um mestrado fora. Você vai estar mais madura ou maduro, você vai saber melhor o que você quer fazer e a experiência vai ser muito rica. Né? Eu não pude sair do Brasil durante a minha graduação. A minha família tinha recursos, mas não tinha recursos para me mandar para fora. Né? Então, eu me dediquei a estudar aqui para um dia poder sair daqui e me preparar para ter essa experiência. Eu recebi uma bolsa integral de estudos, não poderia ter ido de outra forma, porque o curso era muito caro para mim. Então, assim, as universidades brasileiras são boas, elas são boas, se você se dispõe a estudar. Qualquer universidade é boa se você se dispõe a fazer um curso excelente, se você se dispõe a ser alguém que se destaca. Então, se você não consegue fazer isso na graduação, faça na pós-graduação. Até porque na graduação você pode fazer um intercâmbio e já entrar em contato com outras culturas, entendeu? E ir se preparando de uma outra maneira para uma experiência que não vai pesar para a sua família, né? Agora, a experiência profissional, a experiência internacional como um todo, seja ela na graduação, seja ela na pós-graduação, é maravilhosa? É uma experiência de profundo autoconhecimento, é uma experiência que nos traz uma autoconfiança muito maior, porque a gente se entende melhor. Curiosamente, a gente fica mais brasileiro quando a gente sai do Brasil, a gente consegue se enxergar e valorizar o que a gente tem, de positivo, mesmo com todas as encrencas que a gente possa viver nesse país. Você se torna uma pessoa mais independente, mais flexível, né? Você está face a face com a diversidade, e aí é uma diversidade desconhecida para você. Você
tem que entender essa diversidade, porque você precisa se relacionar com ela, então você se torna uma pessoa mais empática, amadurece muito, fica mais ousado, tem menos medo de perder coisas, né? Aprende a viver com menos, porque fora do país as pessoas vivem com menos, curiosamente, o dinheiro é valorizado de outras formas, né? Melhora o seu currículo, aprende bem o idioma, cria uma rede de parceiros internacional, conhece novas culturas, se abre para o mundo, né? Se entende melhor, amplia seu repertório, e aí não é só no sentido acadêmico não, sabe? Você tem a oportunidade de ampliar esse repertório culturalmente falando, porque aí sim, lá fora tem museus que só tem lá fora. É incrível, mas é maravilhoso. E isso refina o olhar da gente, isso ajuda a gente a se sofisticar, ajuda a gente a ter uma visão, a ser uma pessoa mais interessante, né, mais culta. Você conhece o mundo e ganha esse mindset global, que é tão valioso para o mercado de trabalho, porque muitas empresas hoje, você está se relacionando com gente de outros países, e às vezes, se você não está se relacionando com gente de outros países, você está se relacionando com gente de outras cidades, que tem uma forma de trabalho diferente da forma de trabalho da sua cidade. E você precisa ter tolerância com isso, né? Você precisa ter empatia para isso. Então, essas são as ferramentas que você ganha quando você sai. Eu só peço para que você não crie um estresse para estudar fora e faça isso no momento que seja bom para a sua vida, né? E para a sua família também, para que a sua família não sofra com isso. Eu acho que é basicamente isso. Como eu falei, eu escrevo blog há 6 anos, vou continuar escrevendo até o dia que alguém se cansar e diga não queremos mais que você escreva o blog. O blog tem um website, eu costumo reproduzir as matérias, porque o Estadão é para assinantes, então eu quero dar acesso às pessoas gratuitamente no meu blog, e o blog tem as suas redes sociais, que eu convido vocês todos a seguirem. Né? Eu estou sempre à disposição, é fácil falar comigo, enfim. Era isso, resumidamente, que eu tinha para dizer, que eu quero deixar tempo para vocês poderem me perguntar o que vocês desejam agora. Maravilha, Andréa. Tá bom? Perfeito. Acho que falei rápido, né? Falei muito. Não, falou o ideal. Tá bom. Bora ver aqui as perguntas do pessoal no chat. Mas antes de passar para a pergunta da galera, eu queria te fazer uma pergunta mesmo. Pode fazer. Sobre como você acredita que essa crise global, essa pandemia que a gente está vivendo, está afetando esse processo de candidatura para as universidades no exterior? Então, como é que eu vou dizer isso? Tem um lado positivo, né? Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que, como eu falei antes, né, alguns exames que eram solicitados não estão sendo solicitados. Vários MBAs não estão pedindo o GMAT. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo fazer o GMAT online. O exame de idiomas, para alguns países, está sendo oferecido online, o TOEFL tem uma versão online. Então, assim, está havendo uma flexibilização das universidades no quesito requerimentos. Isso não descola você da necessidade de ter provas e fazer o que você tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que apresentar histórico escolar, tudo isso tem que apresentar. Então, para o ano que vem, eu acho que quem ficou mais afetado, e você bem sabe disso, né, Gabriel, é quem está indo agora, por conta de restrições de países que não estão recebendo estrangeiros ou não estão emitindo visto. Quem está bem afetado é quem vai agora. Quem vai no ano que vem, eu acho que não vai sofrer nenhum impacto em termos de visto, nada disso, a não ser que essa crise não se resolva até maio, que eu acho que vai se resolver, se Deus quiser, senão o mundo vai entrar em colapso absoluto. Pode ser que algumas bolsas diminuam os valores? Pode ser porque os países vão entrar em crise econômica, e isso pode acontecer. Mas ainda estamos vendo bolsas acontecerem. Há menos, talvez um pouco menos de vagas, os períodos de application para as bolsas são mais curtos, mas eu sou uma pessoa que acredita muito em mérito, e eu acho que quem tem mérito consegue, né? Vai conseguir. Talvez a peneira seja mais fina, né?
Mas, basicamente, é isso que eu estou vendo que a crise está gerando. Estudar online, né, para quem já está lá ou para quem está indo, não é uma tarefa fácil, porque é muita adaptação e adequação. Não é o que a gente quer quando a gente vai estudar fora, a gente quer a experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter uma postura positiva com isso, porque você pode ter uma experiência internacional mesmo online. Né? Você pode entrar nesse mindset do país para onde você está indo mesmo online. Então, você não precisa achar que tudo é péssimo só porque você está indo online. Para quem foi aceito e está muito na dúvida, você pode pedir postergação. Não sei se as datas já não terminaram, mas até agora eu tenho 4 alunos que pediram postergação do início das aulas para o ano que vem. Se você está pagando, se você tem bolsa, você tem que se adequar às modalidades da bolsa. Então, assim, eu acho que a pandemia está exigindo que a gente seja mais flexível, né? E menos duro com a gente. Da mesma forma que está exigindo que as universidades se reinventem. De que forma que isso vai afetar os estudos? Eu penso que a gente vai partir para um modelo híbrido de educação, que vai ser parte online, parte presencial. E isso é legal, porque a gente ganha muito tempo com isso e uma qualidade de vida muito grande, né? E muito foco, né? Porque quando você está online, você está ali com todo mundo te olhando o tempo todo. E é duro ficar com todo mundo te olhando o tempo todo e vendo o que você está fazendo. Então, assim, acho que vamos viver algumas transformações, acho que o fluxo de alunos vai cair, e vai cair, porque já tem pesquisas que estão demonstrando que para a gente chegar no nível que a gente estava como é que fala isso, de mobilidade estudantil no ano passado, a gente vai levar uns 5, 6, 7 anos, porque o volume de alunos internacionais era enorme, né? Agora, a gente tem que esperar para ver, porque, assim, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Tudo isso é hipótese, Gabriel, entendeu? O que a gente sabe concretamente, nesse momento, é que, no segundo semestre, a chance das aulas serem online, na maioria dos países, é enorme, né? Que há uma flexibilização das provas, então, esse é um bom momento para fazer um application, porque você talvez não tenha que fazer um SAT, que é uma prova chata pra caramba, ou um GMAT, que também é uma outra prova difícil de fazer, mas são só provas, é só estudar e fazer a prova. E é isso, e eu acho que vai haver essa flexibilização no próprio processo de estudo, menos alunos em sala de aula, não vai ter aquelas salas de aula com 250 alunos, que é muito comum para graduação no exterior, né, no Canadá, nos Estados Unidos é muito comum você ver isso, na Europa menos comum, mas enfim. E você também começar a escolher outros lugares para ir, né? Se você cismou que só queria Estados Unidos, é legal os Estados Unidos, gente, mas a Europa é maravilhosa. 90% dos meus alunos vão para a Europa, entendeu? E saem de lá super bem formados. Não deu para ir para a Inglaterra, porque o custo de vida na Inglaterra é sobre-humano, não é normal. Vai para outro lugar, entende? Procura outros lugares para estudar. Então, assim, o Covid está exigindo que a gente se torne mais flexível. E isso é muito positivo, né? O lado negativo é estudar online, que é duro. Todo mundo que está aqui está estudando online e sabe que é duro. Eu estou trabalhando online o dia inteiro, fico esgotada no fim do dia. É difícil, né? Nesse aspecto, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas na minha opinião é isso. Claro, alguém até perguntou aqui no chat sobre se esse outbreak do Covid vai acabar impactando na distribuição de bolsas. Provavelmente, né? Porque vai da economia do país. Flexibilização, eles vão acabar selecionando mais, né? Não entendi a pergunta agora. Você acredita que, pelo fato de haver essa flexibilização das provas, eles vão acabar exigindo mais, ou às vezes até não distribuindo tantas bolsas para alunos internacionais? Pode ser. Eu acho que vai haver, sim, o currículo vai passar a pesar mais. O que é muito bom, né? Porque às vezes você não vai muito bem no exame e tem um excelente currículo, né? Para um brasileiro fazer um exame como o SAT é muito difícil. Para um brasileiro fazer um exame inteiro em inglês é muito complexo, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, vão cobrar mais do aluno, com certeza. E vão oferecer menos bolsa, porque a crise econômica ela é global.
todos os países estão vivendo. Alguns países têm mais recursos que outros, mas ela está sendo vivida pelo mundo inteiro. Certo. Eu vou tentar selecionar aqui algumas perguntas, a gente tem muitas perguntas, mas o tempo é limitado. Então, vou pegar as perguntas que são um pouco mais técnicas para a gente responder. Tem uma pessoa que perguntou aqui, a Cíntia, perguntando sobre... Ela começou arquitetura em Fortaleza, está pesquisando na Universidade Americana, já achou uma na Geórgia. Aí ela está perguntando se você tem alguma recomendação entre a escolha dos Estados Unidos e da Europa. O que é que diferencia o processo americano do processo europeu? E em relação a bolsas também. Difícil essa pergunta, não é uma pergunta fácil, porque os países são muito diferentes, né? A Europa, ela é regida para graduação ou pós isso? Não falaram aqui, não. Então, falou. Para a graduação... Provavelmente é pós. Eu acho que alguém... A graduação. Então, a Europa é regida pelo Acordo de Bolonha. O Acordo de Bolonha, que existe há muitos anos, a graduação tem 3 anos no Acordo de Bolonha. E aí são 3 anos de graduação mais 1 ano de mestrado. Não é um mestrado de pesquisa, é um mestrado profissional quase, né? Que corresponde ao nosso último ano de graduação. O application para a Europa, tira o Reino Unido, porque o application para o Reino Unido é uma outra história, e inclusive com o Brexit tudo ficou mais complexo. Mas para a Europa, de um modo geral, o application é mais simples, né? As suas notas vão ter um peso de ouro, no teu caso, a arquitetura, o seu portfólio também, se você tiver um portfólio, se eles pedirem portfólio, ou se tiver alguma prova de habilidade de desenho, isso vai ter um peso grande também. E a oferta de bolsas, eu vou repetir, a oferta de bolsas para graduação é pequena, no mundo inteiro. Por quê? Porque é durante a graduação que muitas vezes o aluno desiste de fazer uma coisa e faz outra. Então, assim, a maior concentração de bolsas de estudo está no mestrado e no doutorado. Para a graduação, quando pinga uma bolsa, é um aleluia, entendeu? Então, assim, a Europa oferece bolsas para graduação em alguns países. A Alemanha, mas aí o curso é em alemão, 90% dos cursos de graduação são em alemão. A Holanda tem as bolsas do Orange Tulip Scholarship. A Espanha tem a Fundação Carolina e oferece bolsas. Portugal não oferece bolsas para graduação, de um modo geral. Não quero fechar o tópico dizendo que não oferece. A Bélgica, não conheço bolsas na Bélgica. Estou pensando nos países, entendeu? Então, assim, você tem menos bolsa. A Irlanda não tem bolsa para graduação quase. Por um outro lado, você pode trabalhar na Europa, na Holanda, na Irlanda, na Alemanha, em Portugal você pode trabalhar, o custo de vida é mais baixo, então isso pesa muito. Então você se vira melhor. Nos Estados Unidos, você vai lá, faz a sua graduação, leva um tapinha nas costas e diz thank you for coming, entendeu? E até logo, você tem que ir embora, né? Inclusive, agora está havendo uma restrição mais violenta ainda de vistos, para quem quer ficar para trabalhar. Então, assim, e outra coisa, Canadá é um destino maravilhoso para estudar, que ninguém está falando dele aqui, Nova Zelândia é um destino maravilhoso para estudar, de língua inglesa, Austrália, e existem bolsas na Nova Zelândia, o Canadá tem uma bolsa muito importante da Universidade de Toronto, tem uma bolsa muito importante da UBC, que é a University of British Columbia. Então, assim, a diferença é essa, o tempo de estudo versus a forma de estudar, né? As universidades americanas são gigantes, são campos universitários enormes. Na Europa você vai estudar em campos menores, em cidades menores, com custo de vida muito mais baixo. Vai poder viajar a Europa inteira, que é maravilhoso, conhecer o velho continente. Então, assim, tudo depende muito do que você quer fazer, né? Mas eu não recomendo mais ou menos um ou outro, porque pode ter uma bolsa genial para os Estados Unidos que eu não estou sabendo que a própria universidade está oferecendo.
Às vezes, as próprias universidades oferecem bolsas, isso tem que ser explorado também. Então, é isso. Isso vale para todas as áreas, hein, gente? Maravilha. Então, na Europa, a gente tem que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada de como funciona o processo em cada um dos países para fazer toda... Sim, sim. Em alguns países, eles exigem um foundation year, por causa do número de anos de estudo que a gente tem versus o que eles têm. É um pouco mais complexo, mas é mais simples, entendeu? Na hora do vamos ver, é mais simples. Pelo menos então, eu quem estiver acho. interessado, acho que no próprio blog da Thyssen tem muitas informações sobre bolsa, eu lembro que eu vi recentemente. Eu tenho publicado bastante bolsa de um tempo para cá. Vocês gostam, né? Bolsas para todas as áreas. Dá uma olhadinha lá. Tem outras perguntas aqui. Alguém falou aqui que o ideal é aplicar apenas para um país. Não concordo. Eu acho que você tem que aplicar para mais de um país. Principalmente se você vai para a Europa, porque às vezes você não vai ter um número de universidades suficientes em um país. Entendeu? Então, às vezes, vale a pena. Você quer aplicar para a América do Norte, aplica para o Canadá e para os Estados Unidos. Pode fazer. Inclusive, às vezes, o Canadá aceita Common Application também. Então, perfeito, nem sabia dessa. Não, eu vi aqui. Eu não sei como que eu consegui ler, mas eu consegui ler. Tá, bora ver outra pergunta. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre o processo de transferência, outra pessoa perguntou sobre o processo de graduação sanduíche. Você tem alguma... Não existe graduação sanduíche, isso só existe na pós-graduação, existe doutorado sanduíche. Não tem graduação sanduíche, o que existe na graduação é fazer a graduação no Brasil e o intercâmbio fora. Ou uma dupla titulação, desde que a sua universidade ofereça isso. O programa sanduíche para graduação não existe, porque não tem pesquisa envolvida na graduação, a priori. E esse é um programa de doutorado, nem no mestrado tem mestrado sanduíche. Só existe para quem vai fazer doutorado. O que você tinha me perguntado? A transferência. Transferência é um processo bem complexo, viu? Não é impossível, mas é complexo. Porque normalmente você não vai se transferir, você vai começar tudo de novo. E não tem bolsa para transferência. As universidades não gostam muito de transferência, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Isso é uma coisa das universidades. Porque o aluno vem com outro currículo, é complexo, enfim. Normalmente você volta para trás, entendeu? Um ano para trás. Ou começa do zero. Então tem uma outra modalidade, né? Pós ou... Na pós não tem transferência também, né? É assim, faz o programa, na pós principalmente, né? Você pode fazer um doutorado sanduíche, mas mestrado sanduíche eu nunca ouvi falar. Algo que eu achei interessante, André, que você disse é que existem mais bolsas para o programa de mestrado do que bolsa para graduação. Eu fiquei impressionado, porque eu acreditava que pelo fato de o aluno já ter a graduação, ou seja, ele já tem as habilidades para buscar um emprego e para pagar a própria tuition, o programa de mestrado seria um pouco mais caro, teria uma exigência maior. Ele é mais curto, né? Ele é mais curto, o programa de mestrado, e aí é uma aposta em pesquisa, entendeu? É uma aposta em desenvolvimento em outro âmbito, que a graduação não oferece. Aí você está falando de um jovem profissional que acabou de sair da graduação, que tem pouquíssima experiência de trabalho, mas que precisa se aprofundar em alguma área, que ele já definiu que é a área de trabalho dele, versus alguém que está começando um processo de vida, de estudo, e que pode mudar de ideia. E aí você perde o aluno, porque o aluno é bolsista, ele tira o lugar de alguém. Isso é comum também para todas as universidades. O investimento é sempre maior na vida profissional já, de fato, entendeu? E, gente, assim, vou falar muito de boa. Se você tem estamina para fazer estudo aí, para se candidatar a uma universidade internacional, você também consegue sentar e se candidatar a uma boa universidade pública brasileira, viu? Porque, vamos combinar, quem estuda para o SAT, senta e estuda para o vestibular. Legal, né? Não vamos desmerecer o que temos aqui no Brasil, por favor. Eu sou uma defensora do trabalho que as universidades brasileiras fazem. Eu trabalhei 6 anos no INSPER. Eu sei a qualidade da universidade brasileira. Tem universidade ruim? Tem. Lá fora também tem, viu? Se você vai sair daqui para estudar lá nos cafundós dos Estados Unidos, uma universidadezinha de
que está, sei lá, no lugar 350 do ranking, a USP é melhor. Então, vamos com calma. É assim, não é estudar fora a toda a prova. Até porque você vai sair daquela universidadezinha dos cafundós dos Estados Unidos e não vai conseguir nada depois disso. Porque o seu título não tem o peso que você gostaria que ele tivesse. Tem uma pergunta aqui da Giovana, que eu acho que é interessante, que é sobre gap year. Como é que funciona esse processo de gap year para os Estados Unidos e para a Europa? Como assim? O que ela quer dizer com como funciona? Depende do que você vai fazer durante o seu gap year. Né? O gap year, ele pode ser Existe algum limite? Em geral, 1 ano, né? O gap year não deve levar mais de 1 ano, né? Senão você começa a ter que justificar o que você fez naquele período, né? Então, você quer sair para fazer um mochilão, quer tirar um gap year, porque eu vou fazer um mochilão na Europa, você vai ter uma história para contar quando você fizer seu application. Você vai tirar 1 ano para fazer o gap year, vai ficar deitado no sofá da sua casa sem fazer nada, você não tem nada para contar de bom. Né? Então, assim, qual é a sua estratégia para o gap year? O que você vai... Eu vou estudar inglês, eu vou estudar francês, eu vou me aprofundar em alemão. Tem que ter um propósito. O gap year, ele é válido quando ele tem um propósito. E a universidade vê ele com os bons olhos quando ele tem um propósito, que nem um sabático, quando você já é profissional. Vai fazer um sabático para fazer nada, assume, vou fazer nada. E aí depois vai tentar arrumar emprego de dizer, passei o ano passado fazendo nada. Fica mais difícil a vida, né, gente? Então, assim, tenha propósito. Escolha o que você vai fazer bem. Tá, alguém perguntou aqui sobre a possibilidade de financiamento via empréstimo. Você já viu alguma história parecida com isso? Tem órgãos de financiamento, eu não tenho conhecimento disso. É uma dívida gorda, né? Porque é uma dívida em dólar, ou em pounds, ou em euros. Eu não recomendo muito que você faça isso, não. A não sei que você tenha recurso para pagar lá na frente. Eu acho melhor tentar custear seus estudos, entendeu? De novo, vai fazer um financiamento em dólar, por que não estuda no INSPER? Por que não estuda na FGV? Que é tão boa quanto... só para fazer um comparativo, por exemplo, na área de administração, não tem motivo nenhum para fazer propaganda de escola nenhuma. Mas, assim, é tão boa quanto qualquer boa escola de negócios na Europa, entendeu? Os programas, aliás, são iguais, entende? Os professores são altamente qualificados, são todos doutores. Então... pensa nisso, sabe? Gente, assim, é super importante sair desse complexo que a gente tem de cachorro vira-lata, de achar que tudo no Brasil é ruim. Na hora que você está fazendo, por isso que esse planejamento é tão vital, né? Porque tem que valer a pena, né? Tem que ser alguma coisa que realmente vale a pena. Ontem eu entrevistei uma moça que está fazendo um MBA com bolsa de estudo 35% nos Estados Unidos, que veio da escola pública e passou em medicina na Federal de Minas Gerais. Ela é super bem formada, entendeu? Então, né, não vamos desmerecer tudo que a gente construiu aqui, porque não é positivo. Pois é. Principalmente para a graduação. Para pós-graduação, aí eu acho que tem mais a que sair mesmo, porque aí é uma experiência de vida também, entendeu? Como o tempo é reduzido, é uma experiência muito, muito extraordinária de vida. Mas para a graduação, eu não... Se você me pergunta, você acha que é melhor fazer uma graduação no Brasil ou fora do Brasil? Tanto faz. Você pode fazer aqui uma boa graduação, você pode fazer fora uma boa graduação. Certo. Depende mais de você do que da universidade. Tá, tô vendo algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que é sobre intercâmbio de curta duração, de imersão, de língua. Você tem alguma experiência nessa área? E também em relação a aqueles cursos, aqueles boarding schools que as pessoas estudam por algum tempo. Boarding school é uma escola muito cara. Né, o próprio conceito do boarding school é para a gente, é uma escola de muito isolamento, né? Você fica é um internato, né? Você precisa ter experiência com a língua? Oi? Anteriormente? Você precisa ter experiência com a língua? Boarding school é ensino médio, né?
você precisa ter experiência com a língua, você não pode chegar sem saber o idioma. Vai se atrapalhar, né? Intercâmbio de idioma, dependendo da faixa etária, abaixo de 18 anos, eu recomendo que você contrate uma agência que vai cuidar de você, porque você é menor de idade e precisa que alguém cuide de você enquanto você está fora. Alguém tem que se fazer responsável por você. E aí escolhe a agência que você quer, enfim, fica a seu critério. Mais velho, você pode encontrar sozinho as escolas e pagá-las diretamente, sai muito mais barato fazer isso. Vale a pena? Se você vai fazer uma imersão de idioma, sim, vale a pena. Conheço muita gente que progrediu muito em idioma fazendo nas férias um mergulho de idioma de 30 dias, e foi fazendo isso ao longo de alguns anos até conseguir chegar onde queria com o idioma. São mini experiências internacionais. É uma outra experiência, bem diferente. Que aí você está com um monte de gente em várias partes do mundo que está aprendendo inglês. Eu acho que umas duas pessoas perguntaram aqui, Andréa, sobre estudos na Austrália. Você conhece alguma bolsa interessante ou como é que funciona o processo? Então, a Austrália tinha uma bolsa muito boa há uns anos atrás, logo que eu comecei a escrever o blog, mas essa bolsa foi caindo, diminuindo de tamanho. A Austrália oferece bolsas, as universidades têm suas próprias bolsas, ainda tem uma bolsa do governo australiano, mas ela é muito pequena, e se eu não me engano, ela é mais voltada para pós-graduação. A Austrália oferece diversas bolsas para pós-graduação, mestrado, doutorado, seja ela do governo, sejam elas das próprias universidades. Tem bolsa de estudo, tem que pesquisar, né? Como a Nova Zelândia, que é tão boa quanto a Austrália e é linda de morrer. Eu amei a Nova Zelândia, conheci a Nova Zelândia convidada pelo governo da Nova Zelândia, e foi uma experiência muito maravilhosa. Também oferece bolsas de estudo para pós-graduação. Para doutorado, em geral, gente, a bolsa de estudo é uma commodity, ela acontece junto com, entendeu? Porque aí a gente está falando de um profissional que está saindo, parando de trabalhar para estudar. Então, assim, minimamente você ganha sei lá, um auxílio mensal mais o tuition, né? E vai viver como estudante, vai se adaptar de viver de um outro jeito. Porque a gente não vive da mesma forma, com certeza. Eu fui estudante 6 anos, bolsista, e comprava mesa de $10 para botar na sala de jantar de casa. E achava lindo, e achava no lixo, às vezes, algumas coisas também. Porque lixo nos Estados Unidos é super rico, né? Então, assim, às vezes tem um sofá inteiro que foi jogado no lixo. Você vai lá, pega o sofá, põe no carro e leva para sua casa. Certo, bora ver alguma outra pergunta aqui. Tem algumas perguntas que eu acredito que sobre Duolingo aqui, por exemplo. Eu vou até enviar um link. Eu não sei nada sobre o Duolingo, Gabriel, nada. Eu posso falar sobre isso porque eu fiz. Eu acho que eu conheço bem o TOEFL, né? Eu não conheço. Eu acho melhor, eu pessoalmente acho melhor fazer o TOEFL direto. Fazer o TOEFL direto? Eu acho melhor do que o Duolingo, porque é uma prova que todo mundo aceita. Você pode se inscrever numa faculdade no Brasil quando está esperando o resultado? Pode, ué. Poder, você pode. Se você passou, você pode. Deixa eu falar uma coisa. Na Europa, o Enem conta ponto, viu? Muitas vezes para a Europa, você tem que ter feito o Enem, tem que ter sido aprovado em uma universidade, e tem que demonstrar que foi aprovado em uma universidade. Esse é um ponto super importante do application para a Europa, para a maioria dos países. Perfeito. Eu já vi muitas pessoas falando sobre a Europa, aceitando Enem, algumas universidades em Portugal. Em Portugal... Eu realmente não sabia sobre... a exceção da Nova de Lisboa, quase todas aceitam. E é ótimo, é um país ótimo para estudar, para viver. Só tira da cabeça o processo de... o que eu tenho visto e assistido muito, eu estou também olhando aqui as perguntas, Gabriel, para te ajudar um pouco. O que eu tenho visto muito é gente confundir estudar fora com imigração. Uma coisa, outra coisa, tá, gente? Vai estudar primeiro, depois você resolve se você quer ficar. Pois é. Cadê aqui? Estou vendo aqui, na Austrália, processo diferente, já falamos disso.
Então, alguém perguntou do doutorado na Austrália, dá uma pesquisada nas universidades australianas e no governo da Austrália, porque tem bolsa, sim, para quem quer fazer doutorado lá. Alguém quer ligar o áudio para tirar uma dúvida? Pode ficar à vontade, por mim. Foi alguém que pediu aqui. Eu não conheço a realidade de empréstimo, financiamento, não conheço, nenhum aluno meu jamais pediu, então não sei como é que é. Eu, por premissa, não gosto de pedir empréstimo para fazer as coisas, então acho que é uma coisa, a gente já falou disso, né, que tem que ponderar bem, né, da Fortaleza, agora, por exemplo, Portugal é tão barato, eu tenho uma aluna que eu entrevistei, super interessante, estava fazendo arquitetura em Coimbra, eu perguntei, quanto você gasta por mês? Ela falou, eu gasto 300 euros, eu moro numa casa com 6 pessoas. Então... Em relação à tuition lá? Aonde? Nas universidades de Portugal. O tuition para estrangeiro, em geral, em Portugal, é em torno de 7 mil euros por ano. É muito mais barato. Estudar na Europa é muito mais barato que estudar nos Estados Unidos. De novo, retirando o Reino Unido, né, que é uma fortuna. E a Irlanda do Sul, que é muito cara também. Mas, de novo, falem mais do Canadá. O Canadá é um país muito interessante. Eu estive no Canadá a convite do consulado aqui de São Paulo ano passado. Eu teria me mudado para o Canadá. Maravilhoso. Tem um monte de bolsa para pós-graduação, um monte. Da própria universidade. Eu conheci um rapaz que estava fazendo, ele morava na Suíça, um brasileiro, que foi para o Canadá para fazer o doutorado dele com bolsa integral. Ele e o namorado dele, maravilhosos. Que mais, gente? Tem mais o que? É o apostilamento de AIA. É isso aí, Bárbara, o apostilamento de AIA. Obrigada. Me faltou a palavra apostilamento. Como saber? Algumas pessoas estão perguntando sobre tradução juramentada dos documentos. Contratar um tradutor juramentado com selo. É um caminho bem simples. Peça a indicação para alguém. Eu vou até trazer um adendo em relação a isso, porque eu apliquei sem tradução juramentada, que os documentos que eu tinha de histórico escolar, eu já tinha feito tipo um template com um colega para a gente colocar para a escola só fazer transferência das notas e fazer o envio como se fosse um documento oficial. Então tem essa opção também para graduação. Não sei como funciona para mestrado. Não é para todo mundo, Gabriel. Nem é para todas as escolas. Pode dar certo, pode dar errado. Em algum momento, podem te pedir a versão oficial dos documentos, viu? Então, isso é uma dica que eu tomaria cuidado com ela. Alguém está querendo saber se programas e bolsas são seguros? Programas de ensino e as bolsas de estudo governamental? Provavelmente de intercâmbio. Bom, aí é uma avaliação que você tem que fazer. Não tem bolsa para intercâmbio. É muito raro. Vai com um adulto, né, Clara Silva? Se você quer avaliar, leva alguém que te ajude a avaliar, né? E depende da agência também, né? Tem agências muito sérias por aí. São realmente suporte valioso, vale lembrar uma das... Tem algumas perguntas aqui. Então, alguém chamou a atenção aqui que esses programas que eu mencionei, eles oferecem, sim, ajuda financeira para custear o processo de application. Valeu, Marcelo, muito obrigada. É que às vezes a gente esquece de falar tudo, né? Uhum. Oportunidades acadêmicas, a Brasa, a Fundação Estudar, todos oferecem. Todos oferecem. Mas acho que a gente já cobriu aqui tudo. Pois é. O que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? A última do dia, porque eu preciso ir. Eu posso responder se tiver alguma pergunta aqui que seja... André, boa noite. Boa noite, Cíntia. Imagina. Tu recomenda arquitetura na Europa mais em qual país? Tu sabe dizer? Se tu querida, eu tenho que olhar os programas. Porque eu tenho um amigo que faz em Coimbra Direito, sabe? Ele tá amando morar em Portugal. Tipo, amando mesmo. Eu não costumo indicar uma universidade sem conhecer o aluno e entender a cabeça do aluno. Então, assim, muito difícil dizer onde é bom, né?
Acho que a Itália é um bom país para estudar arquitetura pelo seu próprio histórico na área de design, mas outros países podem oferecer programas que eu, nesse momento, não sei. Não conhece, né? Não. Entendi. Mas obrigada, viu? Imagina, que é isso. Gabriel, eu queria só voltar a esse negócio que você falou da tradução juramentada. Isso deu certo para você, mas normalmente não funciona assim não, viu? Normalmente o aluno tem que fazer tradução juramentada, e aí você tem que procurar um tradutor oficial juramentado para poder fazer isso. Eu acho que a Embaixada dos Estados Unidos, o Education USA, na verdade, faz esse tipo de tradução. Ah, bom. Aí é o seu programa lá com Opportunities, mas se você está indo por conta própria, você tem que entregar uma tradução oficial juramentada. Quando você é aceito, entendeu? Uhum. Porque na hora que você aceita, o que acontece? Muitos deles dizem assim, não, você não precisa mandar tradução de nada agora. Ou pode fazer a sua tradução agora, mas lá na frente, se você for aceito, você vai ter que apresentar a tradução juramentada, porque eles têm que oficializar isso. Até mesmo envio de teste, essas coisas. Sim. Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Porque eu preciso ir mesmo. Tá bom, então... Opa! Só uma pergunta. Eu queria perguntar se o processo de application para a Universidade do Canadá é similar ao dos Estados Unidos. Olha, dependendo da área, o Canadá não necessariamente vai exigir o SAT, né? Para várias áreas, nem a carta de motivação o Canadá exige, ele só quer a nota dos alunos, né? Então, depende. Eu tenho um aluno, por exemplo, agora que está se candidatando para a área de criminologia, e a gente não teve que fazer nenhum essay, e ele não tem que fazer o SAT. Vão só as notas dele, tradução juramentada das notas. Vai amarrar. Teve um outro aluno que se candidatou ano passado para engenharia no Canadá, inclusive está indo para Toronto, e ele teve que fazer essay. Eu não me lembro se eles pediram um SAT. Tem que ver, depende muito do programa que você quer fazer. O que você quer estudar, Matheus? Eu quero estudar relações internacionais. Podem te pedir mais alguma coisinha, podem te pedir um essay, mas não necessariamente vão te pedir o SAT. Uhum. É um processo mais simples de application. Ah, não sabia. Obrigado. Eu sou super fã do Canadá, gente. Acho o Canadá o país. Bom, moçada, temos aqui 1h e muitas, eu preciso ir. Mas acabou, Gabriel? Acredito que sim. Eu quero agradecer aí pela sua presença. Foi um super prazer bater papo com vocês. Ter aceitado esse convite aqui. Muito bacana. Eu vou colocar o link do seu blog aqui para a galera. Sim, leiam o blog, leiam o Estadão, leiam o website, entendeu? Gente, muito obrigada pela presença, valeu. Maravilhoso conhecer todos vocês. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Volta e meia tá rolando uma live ali. Eu que agradeço, André. Obrigadão, viu? E manda um abraço pro seu marido que ajudou aí na questão técnica. Muito obrigada, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Beijo, tá bom, beijo, tchau, tchau. Beijos para todos. Tchau.